Ô Edu, e as coisas no São Paulo, hein? Porque, poxa, era uma sequência tão importante, não é? De jogos de invencibilidade, de repente, aquela oscilação normal, mas tem muito torcedor que ficou aí insatisfeito com a atuação do time nas últimas rodadas, Edu. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde a todos no estúdio, ao fã de esportes. Muito torcedor ficou insatisfeito e criticou bastante, principalmente a postura do time nas duas derrotas, para o Cuiabá e para o Vasco da Gama, a última por 4-1 no Rio de Janeiro. E um time que iniciava uma série de confrontos contra equipes da parte de baixo e pensava em se manter no G4, hoje o São Paulo é apenas o 9º colocado, não vence há 4 jogos e tenta nesta semana, com 2 jogos em casa diante do torcedor, dar uma resposta positiva. Quinta-feira, 8 da noite, o Criciúma, que é o 13º colocado. E domingo, às 4 da tarde, aquele encontro que sempre mexe com o São Paulino contra o Bahia, que é dirigido pelo Rogério Ceni, que está lá em cima na tabela de classificação. Muito se falou a respeito de racha, de briga, de desentrosamento. Ontem o Plihal soltou uma matéria no espn.com.br e 2 aspectos foram detectados para essa queda de produção. Primeiro, o Zubeldia tem que se adaptar ao calendário brasileiro. Ele às vezes poupa jogador, tira jogador, enfim, ele ainda não entendeu muito a mecânica do calendário brasileiro. E isso foi debatido numa reunião ontem aqui no CT entre jogadores, comissão técnica e diretoria. Isso aconteceu com outros técnicos estrangeiros que passaram recentemente pelo São Paulo. Um segundo aspecto é que o time pegou uma sequência muito boa com o Zubeldia e meio que houve uma certa acomodação com os resultados positivos. 12 partidas com o técnico sem perder, mais uma com o Milton Cruz. E aí essa acomodação trouxe a baixa do futebol, a baixa da produção. E agora o São Paulo está pensando em outros aspectos para melhorar, para dar uma resposta ao seu torcedor. Bem, em campo, boas notícias. Nestor não teve lesão, será reavaliado diariamente, ainda não está confirmada a presença dele contra o Criciúma. Luciano e Arboleda, que foram poupados, estão treinando, devem ficar à disposição. E Alisson, que é o grande termômetro do meio de campo, está recuperado de suspensão, está voltando de suspensão e vai jogar contra o Criciúma. O Rafinha, que era um dos únicos, ele e o Pablo Maia, os 2 únicos do departamento médico, já treina com o grupo. Seu retorno ainda não está certo, a data, mas está muito próximo e o Rafinha logo colocará sua experiência dentro de campo a favor do São Paulo. Uma última notícia, torcedor de São Paulo vê a Colômbia jogar e tem vários sentimentos, incredibilidade ao ver o Rames, uma certa surpresa, dá até uma certa raiva em ver o Rames com a camisa da Colômbia diferente aqui. Mas surge uma dúvida e eu passo ela para vocês. Dúvida do torcedor tricolor. Por que na Colômbia ele decide e no São Paulo ele não joga? Bruno e Mari. Ih, mas só falta voltar isso agora, hein, Mari? Mas é que essa história do Rames, ela é o que a gente conversava, né? Ele tem parece usando o clube nessa preparação e na hora da seleção ele joga. Saber, ele sabe jogar, né? O problema é o quanto que ele vai, enfim, o quanto ele quer desempenhar no clube também. E se antes era uma questão que o Zubeldia nem discutia, não é, Mari? Bom, porque o Carpini sofreu com isso, né? Essa questão, essa pressão de colocá-lo em campo ou não. Isso não passava pelo Zubeldia, porque ele conseguiu arrumar o time sem a presença do Rames. Não sei se isso vai voltar agora a ser discutido lá no São Paulo, até justamente pelo desempenho que caiu nas últimas rodadas. Agora, depois, viu, Edu, dessa sequência do jogo ali contra o Corinthians, eu estava aqui no Sport Center, cheguei a projetar com o Rodrigo Bueno uma sequência de 12 pontos para o São Paulo. E aí a sua Boca Santa fez o quê? Nenhum ponto. Porque eram 3 jogos em casa contra adversários ali, teoricamente, mais fracos e a partida fora com o Vasco. E isso não aconteceu. Agora, a pergunta que o torcedor São Paulino faz é sobre a relação do elenco com o Zubeldia. Você falou sobre a matéria assinada pelo André Plihal, de uma reunião para corrigir, assim, alguns pontos. Isso significa insatisfação no relacionamento ou não? É só para realmente retomar o rumo? Ô Bruno, só para te passar, caiu meu fone aqui, por isso que eu baixei, estava sem retorno. Sempre tem reunião no São Paulo após a rodada. Independentemente do resultado, a reapresentação ela é marcada por um bate-papo. Às vezes num tom mais severo, quando a coisa não anda bem, às vezes num tom mais ameno. Mas sempre há um bate-papo. Essa reunião de ontem, ela não tem nada a ver com uma certa insatisfação do grupo, isso foi bem apurado pelo Plihal. Não existe um racha, não existe jogador que está de bico com o técnico. O que existe, o que foi detectado foi exatamente isso que o Plihal apurou e que eu também tive informação hoje pela manhã. O Zubeldia está se adaptando. Por exemplo,
Muitos questionam, por que ele tirou o Caleri num jogo que o time estava perdendo e precisava de gols? Porque ele está pensando a médio prazo. Preciso poupar aqui, pensando na rodada, nesse calendário maluco. São Paulo vai jogar agora 3 partidas em 6 dias. O elenco não é assim tão numeroso. E isso foi algo que foi detectado. O Zubeldia precisa entender melhor essa mecânica do calendário para pensar melhor também em quem ele poupa e em quais jogos ele poupa. Isso é um detalhe. E o segundo, claro, time que vence ou que não perde 12 jogos... Não é, acho que a palavra soberba é forte, Bruno e Mari. Mas assim, dá uma certa relaxada. Estamos bem, estamos tranquilo. Se a gente sair perdendo, a gente vira a qualquer momento. Então estamos confiantes. E aí nem sempre acontece. Contra o Cuiabá não aconteceu e principalmente contra o Vasco. Isso não aconteceu porque o time fez 1-0 e meio que deu uma grande relaxada. E não só perdeu o jogo de virada, tomou uma goleada, foi um desastre para o São Paulo. Isso aí ajeitado, arrumado, espera-se que nessa semana o São Paulo reencontre o caminho das vitórias. 2 jogos em casa, complicados, difíceis. O de domingo contra o Bahia principalmente. Mais 2 jogos para o São Paulo fazer 6 pontos e você só queimar metade da língua, Bruno. A outra metade valer pela sua previsão. Tudo bem, não estava previsto também, daria para palpitar numa sequência melhor, até pelo que o São Paulo estava apresentando, né? Era difícil imaginar. Mas sim, acho que também a régua muito alta ali desse início do trabalho do Zubeldia acaba criando muita expectativa e quando oscila, enfim. E outra, a última vez eu queimei a língua inteira, se eu queimar só meio, eu já estou na vantagem. É verdade, cada ano você vai resolvendo um pouquinho. Valeu, Edu, beijo para você. A gente segue... Brigas de narrativas, né, entre jornalistas, blogueiros... O que está acontecendo dentro do São Paulo, né? E aí alguns jornalistas começaram a lançar que dentro do São Paulo existe uma crise entre o elenco e Zubeldia. Por quê? Porque o método de trabalho do Zubeldia, inclusive por horários de treinamento, que não está agradando o elenco, né? E também pelo método que eles são muito intensivos, vamos dizer assim. Né? Intensos, desculpa. A comissão técnica, né? E que existia até uma discussão sobre isso. E que isso teria passado para o grupo uma forma meio agressiva. Inclusive, durante o jogo, né? O jogador Sabino questionou a comissão técnica, ficou muito puto. Questionou a preparação física, o preparador físico. Isso, exatamente, porque estava correndo de um lado para o outro. O repórter do Premier captou, né? Testemunhou uma troca de diálogos, tipo assim, volta lá pra treinar, vai atrás do gol, vai lá fazer aquecimento. Pô, você fica me mandando de um lado pro outro. E não me coloca ainda. E aí o preparador, o jogador é você. Exatamente, você que vai jogar. Você que vai jogar, não sou eu. Exatamente, né? Aliás, quem é o Sabino na fila do pão, hein? Foi renovado semana passada, isso que é um absurdo, gente. Meu Deus, hein? Eu juro. Por isso aí já tinha que mandar embora. Eu também. Concordo. Tá de brincadeira. Aliás, Sombra, não estamos falando do Nesta, do Maldini, do Costa Curta. É o mero Sabino que tava escanteado no futebol brasileiro. Né? Não, mas assim, mano, eu até entendo que às vezes quando o cara ele é extra classe, o cara pode meter uma marra. Se você vê o Messi, por exemplo, metendo um dia uma marra, o Cristiano Ronaldo metendo uma marra, é o Messi, é o Cristiano Ronaldo. Esse tal de Sabino é um jogadorzinho de Araque que tava escanteado no futebol brasileiro, tá sem contrato, e o São Paulo, pra dar vitrine pra ele aí, deu uma oportunidade, fez aquele contrato de 3 meses, acabou renovando. É uma pena que acabou de renovar até o final do ano por mais 6 meses aí. Mas, ô Motinha, tô com sombra nessa, mano. A diretoria do São Paulo, se tivesse vergonha na cara, já meteria o pé na bunda desse trouxa pra, já dar de exemplo pra outros jogadores que, eventualmente, também possam ficar insatisfeitos por não estar sendo utilizado ou que percam vaga no time titular. Então, vamos, Marcão, só pra colocar no contexto aqui, o presidente falou, né? Deu uma entrevista pro UOL falando o seguinte, abre aspas, temos que acreditar nos profissionais e nos atletas que estão incomodados. É um grupo muito jovem, vamos reverter. O São Paulo estava vindo bem até contra o Corinthians. Claro que essa derrota contra o Vasco não estava nos planos de ninguém. E tenho certeza que vamos dar uma resposta altiva e importante. As conversas são permanentes e não vamos fazer uma reunião específica. Por quê? Ontem saiu que hoje teria, dentro no treinamento, uma reunião entre jogadores, comissão técnica, né, diretores, inclusive com a participação do presidente. Não, a torcida está fora. Com a participação do presidente que está nos Estados Unidos, né? Sim. Com a delegação da seleção brasileira. Sim.
Então entraria pro videoconferência para saber, para jogar limpo. O que tá rolando? O que tá rolando, o que tá acontecendo, né? E aí ele fala que nós vemos coisas nas redes sociais que nos surpreendem. Quer dizer que isso aí é tudo boato, né? Que isso aí não tem nada a ver, que tá tendo briga entre os Zubeldia e os atletas, né? O trabalho continua, esperamos uma resposta já na quinta contra o Criciúma. Palavras do presidente, né? Mas, ô Motinha, com relação às palavras do Casares, aí eu até entendo que não tem que ficar lavando roupa suja, né? Através da imprensa, mandando esse tipo de recado pra torcida aí, pra agradar o torcedor. Mas eu espero que haja uma cobrança forte, sim, em cima da comissão técnica do São Paulo e dos jogadores também. Né, inadmissível. Não sei se tem mais alguma informação, se a gente já pode emendar depois falar da partida, Motinha. Pode falar, depois eu vou falar do Nestor Os também. jogadores estão com rebeldia, ou patati, ou patatô, ou patató? Não, o negócio é o seguinte, RG, eu acho que assim, quando a gente fala que o São Paulo vinha numa sequência de jogos de invencibilidade, a gente entende aí que em determinados momentos há uma oscilação dentro do campeonato. Tanto que em determinados jogos aí onde o São Paulo venceu aí, seja em Libertadores, seja no Campeonato Brasileiro, por exemplo, contra Tadieres e Cruzeiro, a gente criticou aqui o rendimento, o desempenho do São Paulo, apesar da vitória. Eu entendo que haja oscilação, mas, Motinha, com todo respeito ao Cuiabá, irmão, é um time que tá fazendo a campanha, sempre se mantendo na Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente tem visto aí clubes grandes indo pra Série B, o Cuiabá permanece. Então, é um clube que tá estruturado, é um clube que tá organizado, mas é inadmissível o São Paulo, pelo investimento que fez, inclusive esse ano, pra reforçar um elenco que já era bom, na minha opinião, no ano passado, perder em casa do Cuiabá da forma passiva como perdeu. O São Paulo contra o Vasco aí no final de semana também, Motinha, a intensidade, a entrega, a raça, quem se acostumou a ver esse time do São Paulo na mão do Zubeldia, não era nem sombra disso. O São Paulo deixou de ser o São Paulo pra virar o tio Paulo. O São Paulo tava morto. O São Paulo tava morto em campo, se arrastando. Então, absurdo, é inadmissível o São Paulo perder do Cuiabá, e depois eu vou chegar também, eu tô falando no aspecto físico da coisa, mas depois eu vou falar a respeito do aspecto tático da coisa, que o Zubeldia, na minha opinião, ele escala mal e mexe pior ainda quando ele precisa fazer as alterações. Então vamos lá. Acabou. Com relação aí ao que eu tava Começou falando... Começou o amor. Acho que tem que ser... que eu tô falando. Vamos lá. Tem que cobrar jogador e comissão técnica também. Então, quando eu falo a respeito do desempenho físico do São Paulo que tá caindo, já nesses jogos aí contra o Cuiabá e contra o Vasco, foi uma vergonha. O torcedor que teve a oportunidade de ir no Morumbi assistir no final de semana pela televisão, viu o time apático e o time que tava se arrastando em campo, que foi o São Paulo. Então vamos lá. Eu tô falando isso a respeito do desempenho físico, tá? Eu não sei se é uma má preparação, não sei se é um mau planejamento. Eu entenderia, Motinha, de repente, você fala assim, o São Paulo tá jogando de quarta e domingo há 3 meses. Cara, acabou de voltar de parada de data FIFA, aí ficou 10, 11 dias parado aí, velho. Pô, só treinando. Aí fez um joguinho lá contra o Inter, fez um joguinho contra o Corinthians, e na sequência aí mais 2 jogos aí de quarta e domingo, os caras tão morrendo, velho. Que porra é essa? O São Paulo, ele entra em campo, parece que almoçou e jantou feijoada. Você entendeu? Pô, tá de brincadeira. E com relação à parte ao aspecto tático da coisa, Motinha, eu tava criticando em muitos momentos aqui o Zubeldia por estar escalando o Luciano como meia, e na minha opinião, o Luciano como meia não rende... Você sabe o que eu quero dizer? Nenhuma. E o Lucas aberto pela direita também não costuma ter o mesmo desempenho do que jogar centralizado. Então vamos lá. Para esse jogo contra o Vasco, ele mudou o esquema, fez um 4-4-2. Talvez até pensando num futuro, para ter o Lucas jogando centralizado como meia e o Luciano como segundo atacante, ele resolveu alterar o esquema tático para essa partida contra o Vasco. E aí ele tinha ali, tudo bem, o André Silva fazendo ali o segundo atacante no lugar do Luciano, pensando que o Luciano ainda vai ser o titular, e o Caleri na referência. O São Paulo, com 10, 15 minutos de jogo, conseguiu fazer seu gol. Conseguiu. Cruzamento do Nestor aí, linda cabeçada do André Silva. O São Paulo fez 1-0. Teve uma chance para marcar o segundo com o Caleri, a bola bateu na zaga do Vasco e a partir daí, Motinha, só deu Vasco da Gama no jogo. Aí, o tal do Zubeldia, quando ele perde o Rodrigo Nestor, ao invés dele... Ele tá vendo que o Vasco tá vindo pra cima. Já tinha empatado a partida. Numa dessa, Motinha, você mete o Ferreirinha. Você tem a arma do contra-ataque, é um cara incisivo, mesmo porque o Lucas tava com 3 marcadores ali, Motinha. Tava 2 caras em cima dele, ele marcando sob pressão e tinha um na sobra ainda. Então o Lucas mal pegou na bola. Se você coloca jogadores que tem drible, que tem velocidade pelos lados do campo, se o Ferreirinha, por exemplo, consegue uma jogada individual, um dos marcadores do Lucas vai ter que fazer a cobertura em cima do Ferreirinha. Com isso sobra espaço pro Lucas. Mas cadê? O Zubeldia, quando ele troca o Nestor, ele coloca lá o Michel Araújo. Ou vice-versa. Quando começa o Michel Araújo, ele vai e troca o Nestor. O
Zubeldia, na minha opinião, ele tem uma dificuldade enorme. Primeiro, para conhecer as características dos jogadores que ele tem à disposição. E segundo, para mudar realmente o time e colocar o time para cima do adversário. Por exemplo, contra o Cuiabá. O São Paulo foi amassado pelo Cuiabá. E ele mantendo lá Rato, que é um cara que cadencia jogo, e Michel Araújo pelas pontas. Você tá de brincadeira, Zubeldia. Com 45 minutos, você faz a escalação inicial desse jeito, até entendo. 45 minutos no primeiro tempo, São Paulo não jogou merda nenhuma. A sua obrigação é vir com um time muito mais ofensivo e incisivo pra cima do adversário pra falar pros caras, eu quero ganhar os 3 pontos. Mas não, ele começa a fazer as alterações, aí foi tirar o Luciano de meia com 35 do segundo tempo pra jogar o Lucas centralizado. Você tá de brincadeira, Zubeldia. O São Paulo ano passado não tinha pontas, o Dorival se virou com o que tinha. Esse ano chegou. Você tem do lado ali, do lado direito, você tem o William Gomes, você tem o Eric, pela esquerda você tem o Ferreirinha. O Juan, que você falou que você enxerga como centroavante, não é centroavante, pode ser utilizado como um jogador de lado de campo, tem força, tem velocidade. Então acho que falta também, Motinha. Aliás, o Zubeldia, ele falou na coletiva de imprensa, ele falou que entende que as alternativas, as escolhas que ele fez pra esses jogos aí foram erradas e que ele vai corrigir. Eu espero que você corrija mesmo, Zubeldia, porque até agora você mostrou que é um treinador que troca 6 por meia dúzia. Na minha opinião, o trabalho do Zubeldia até essas primeiras derrotas aí estava sendo bom. Eu acho que ele pegou um trabalho que estava sendo muito mal feito pelo Carpini, conseguiu resgatar o São Paulo do aspecto psicológico, conseguiu dar uma cara pro São Paulo, mas é a hora que a gente vê quando a água bate na bunda. Você tá na hora de mudar, Zubeldia. Já passou da hora de você dar, de repente, ali uma cara nova pra esse São Paulo, com jogadores que estavam bem até então e você tirou, não sei por quê. O Ferreirinha do nada, Motinha, era titular, beleza, perdeu a posição pro Nestor, porque o Nestor recompõe mais do que o Ferreirinha, beleza. Agora, no segundo tempo, quando o São Paulo precisa do resultado, você sai com o Nestor e mete Michel Araújo, que porra é essa, mano? Presta atenção no jogador que você tem à disposição. Cadê a frigideira aí? Não é frigideira, é cobrança, irmão. tempo. É cobrança mesmo porque, Domênico, o negócio é o seguinte. Mas o time vai oscilar no campeonato. Você perder em casa do Cuiabá e perder do Vasco, que todo respeito, a camisa do Vasco é um clube grande, mas hoje esse time do Vasco é um catado. Um dia antes, Montinha, a torcida do Vasco tá metendo o dedo na cara de jogador. As organizadas do Vasco se recusaram a entrar em São Januário. São Januário tava lá com 5 mil pessoas e ainda aquele público comum, que os caras só bate palma e não canta, não faz nada. Então o São Paulo perdeu de 4-1 pro Vasco de virada num campo neutro. Você tá de brincadeira, isso aí não é oscilação. Isso aí é acomodação. Os jogadores do São Paulo precisam ser cobrados e a diretoria do São Paulo precisa cobrar também a comissão técnica. Zubeldia, o negócio é o seguinte, é andar de metrô pra lá e pra cá, é correr pra dentro do campo lá, fazer gracinha pra torcida. Eu quero ver trabalho dentro do campo, bacana. É usar as melhores alternativas que você tem pra mudar o panorama do São Paulo. É isso que você tem que fazer. Tá feia a coisa.